Se amanhã o seu salário caísse normalmente, mas todas as suas dívidas simplesmente desaparecessem, qual seria a primeira coisa que você sentiria? Alívio? Liberdade? Ou medo de errar tudo de novo? Era exatamente essa pergunta que Mariana, 29 anos, se fazia. Todas as noites, antes de dormir, deitada na cama encarando o teto, ouvindo o barulho distante dos carros na rua, ela sentia o peito apertado só de pensar no dia seguinte. Ela ganhava pouco, trabalhava muito, e sentia que o mundo estava sempre alguns boletos na frente dela. Salário mínimo, aluguel, cartão estourado, empréstimo para ajudar a mãe, plano de celular, assinaturas esquecidas, aplicativos, juros silenciosos, crescendo no escuro. Parecia que todo mundo queria um pedaço do salário dela, menos ela mesma. No fim do mês, o dinheiro acabava, e as dívidas continuavam, e no meio disso tudo, uma frase martelava na cabeça. Com o que eu ganho, é impossível sair das dívidas. Numa segunda-feira qualquer, daquelas em que o corpo volta para casa, mas a mente ficou no trabalho. Mariana estava no ônibus lotado, o uniforme amarrotado, a mochila pesada, a cabeça só no saldo da conta, encostada no vidro. Vendo a cidade em borrões de luz, ela pensava, eu trabalho tanto, para no fim ficar no zero, ou pior que o zero. Nos fones, um podcast falando de mentalidade próspera, de metas, de patrimônio, de investimentos. Ela pausou o áudio, olhou para o próprio reflexo no vidro do ônibus. Investimento? Eu ainda estou no nível não ser engolida pelos juros. O ônibus parou. Ela desceu. O vento da rua bateu no rosto. Trazia cheiro de pastel da esquina e de chuva chegando. No caminho de casa, um detalhe que ela nunca tinha reparado chamou a atenção. Na lateral de uma banca de jornal antiga, quase escondida, uma placa de madeira escrita à mão. Consultoria Financeira Popular. Pergunte ao seu João. Mariana parou. Leu uma vez. Leu de novo. Consultoria Financeira. Para quem ganha pouco. Ela quase continuou andando. Já estava cansada, com fome, com pressa, mas o peso no peito, aquele peso que parecia morar ali há anos, falou mais alto. Pior do que está, não fica. Ela respirou fundo, sentiu as mãos suarem e entrou. Lá dentro, atrás de uma mesinha simples, um senhor de cabelos grisalhos, óculos tortos e um olhar calmo, como quem já viu o desespero de muita gente, sem se assustar. Boa tarde, moça. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou ele. Mariana engoliu seco. A voz quase não saía. Eu vi a placa. Isso aqui é sério mesmo? Consultoria financeira, para quem ganha pouco. Ele sorriu de canto, um sorriso sem pressa, sem julgamento. Principalmente para quem ganha pouco. Quem ganha muito erra caro. Quem ganha pouco acha que não pode acertar. Como é seu nome? Perguntou. Mariana. Ele apontou a cadeira. Senta aí, Mariana. Vamos fazer uma coisa que ninguém gosta de fazer, mas que é o primeiro passo de qualquer mudança. Vamos acender a luz, no seu quarto escuro. Ela franziu a testa. Quarto escuro? É. Você tem mais medo do monstro, ou do que você não vê. Ele puxou uma folha em branco, colocou na frente dela. Primeira lição, Mariana. Enquanto suas dívidas forem um monte de coisa na sua cabeça, você nunca vai conseguir sair delas. Você precisa transformar um monte em número. Fala para mim sem olhar aplicativo, só com a memória. Tudo o que você deve. Mariana respirou fundo, sentiu o coração acelerar. Cartão de crédito, empréstimo no banco, conta de luz atrasada, fiado na padaria, cartão da loja de roupas, parcelas de aplicativo de entrega. Enquanto falava, era como se cada dívida tivesse rosto, cada uma com uma história, cada uma com uma justificativa. Ele anotou tudo, sem cara feia, sem sermão. Depois virou a folha. Agora, se do outro lado, vamos listar o que entra. Salário, bico, qualquer dinheiro. Eu só tenho salário. E, às vezes, um bico de fim de semana.
Salário é pouco? Perguntou ele. É pouco para tudo que eu tenho que pagar. Não perguntei se é pouco para tudo. Perguntei se é pouco, ou se é específico. Ela ficou em silêncio. Nunca tinha pensado assim. Mariana, anota aí, em algum canto da folha. Lição 1. Clareza. Se você não sabe quanto deve, nem para onde o dinheiro vai, o problema não é só o quanto você ganha, é a falta de mapa. Pouca gente é pobre de salário. Muita gente é pobre de clareza. Enquanto ele falava, ela sentia uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por nunca ter feito isso. Alívio por finalmente estar fazendo. Os dois ficaram quase 1 hora ali, somando, agrupando, organizando. Quando o número final apareceu, ela sentiu o estômago virar. As mãos tremeram um pouco. Eu nunca tinha visto esse número assim, sussurrou. Eu tinha medo. Medo de quê? Perguntou ele. Medo de ver que era impossível. Impossível com a vida que você leva hoje, com os hábitos que você tem hoje, com a forma que você pensa dinheiro hoje. Mas vida, hábito e pensamento não são sentenças, são processos. Ele pegou outra folha, escreveu no topo com certo cuidado. Plano de fuga da dívida. Operação Mariana Próspera. Ela leu o título e, por um segundo, se imaginou realmente próspera. Parecia longe, mas pela primeira vez não parecia impossível. Até agora você vivia reagindo. Agora a gente vai agir. Seu salário não é pouco. Ele é um número. E esse número, a partir de hoje, vai ter missão. Ele apontou para a dívida com juros mais altos. Esse cartão aqui é o seu monstro principal. Enquanto ele existir desse jeito, ele vai continuar comendo o seu futuro todo mês. Segunda lição, Mariana. Não dá para atacar tudo de uma vez. Você escolhe um inimigo principal e vai com tudo nele. Você vai pagar o mínimo em todas as outras dívidas e todo o dinheiro extra que entrar. Bico, venda de coisas, hora extra. Vai direto para esse cartão. Ela sentiu um medo e, ao mesmo tempo, uma direção. Mas eu já ganho pouco. Vou ter que parar de viver? Você não vai parar de viver. Você vai parar de se anestesiar. Você não gasta só com coisas, você gasta para fugir da dor. Enquanto você comprar alívio rápido, vai continuar pagando caro em juros. Ele olhou nos olhos dela de um jeito firme, mas suave. Lição 2. Foco e sacrifício consciente. Quem ganha pouco não pode se dar ao luxo de ter 20 prioridades. Você vai ter uma principal. Naquela semana, Mariana começou a aplicar. Abriu o guarda-roupa, viu roupas com etiqueta, sapatos quase novos, bolsas compradas em dias de tristeza. Cada peça contava uma história. Eu mereço um mimo. Só hoje. Depois eu vejo. Agora, essas mesmas peças viraram outra coisa. O primeiro passo do plano. Vendeu o que pôde. Cancelou assinaturas. Passou a levar comida de casa. Não foi fácil. Teve dia de vontade de pedir delivery. Teve convite para sair que ela recusou com dor no coração. Teve mensagem de bora, você some muito. Mas, pela primeira vez, cada não tinha propósito. Não era só economia. Era direção. Todo dia antes de sair para trabalhar, ela lia na geladeira. Meu salário não é pouco. Ele é específico. E agora tem missão. No fim do primeiro mês de plano, Mariana abriu o aplicativo do banco. O cartão, que parecia imóvel há meses, tinha diminuído de verdade. Não porque o banco foi bonzinho, mas porque ela tinha sido firme. Ela voltou até a banca. Seu João, eu ainda devo. Ainda ganho pouco. Mas pela primeira vez, eu vi o número cair de verdade. Eu não tô mais só apanhando. Ele sorriu. Então a lição 2 está funcionando. Você saiu das dívidas? Não, mas saiu da paralisia. E esse é sempre o primeiro pagamento. Com o tempo, Mariana foi ficando menos reativa e mais intencional. Começou a perceber algo importante. Cada escolha do dia a dia, ou aproximava do plano, ou afastava. Mas havia uma parte da história que ela ainda não tinha olhado. De onde vinha aquele jeito de lidar com dinheiro?
Em casa, cozinhando com a mãe, ela começou a enxergar. Você ainda está devendo aquele empréstimo, mãe? Perguntou. Ai, Mariana, quem é que não deve hoje em dia? Respondeu Dona Lúcia. Mas a senhora sabe quanto é, certinho? Eu sei que devo. Para que ficar sofrendo olhando o número? Naquela resposta, Mariana ouviu a si mesma, de alguns meses atrás. Ela pegou o caderno, mostrou a página de antes, com dívidas misturadas. Depois, a página de agora, com linhas riscadas, setas, datas, valores diminuindo. Eu comecei a sair do sufoco, quando parei de fugir do número. No domingo seguinte, levou a mãe na banca. Seu João, essa é a Dona Lúcia. Se o plano funcionou comigo. Eu não quero ser a única próspera da família, ele sorriu. Quando uma geração aprende, a próxima tem chance de nascer mais leve. Ali, um aprendizado silencioso nascia. Não basta mudar só a própria vida. Quando você começa a influenciar quem está perto, sua mudança ganha raiz. No trabalho, Mariana via outro espelho. Rafa, carismático, engraçado, sempre com uma piada sobre dinheiro. Caiu o salário, Mari. Hoje é dia de esquecer que existe boleto. Antes, ela ria junto. Agora, a frase batia diferente. Na hora do almoço, Rafa sugeriu. Vamos pedir aquele combo gigante no app? Hoje não, respondeu ela. Eu trouxe comida de casa. E o dinheiro do combo vai direto para a dívida. Rafa riu. Ah, Mari, a gente já ganha pouco. Se não se dá um mimo, para que vive? Ela lembrou das próprias compras por impulso. Viver não é só se dar mimo, Rafa. Viver é não acordar todo mês, com medo de abrir o aplicativo. Com o tempo, ele foi reparando que, mesmo ganhando praticamente o mesmo, Mariana chegava menos desesperada na virada do mês. Num fim de expediente, ele sentou ao lado dela com um caderninho. Fala sério, Mariana. Esse negócio de anotar tudo aí, adiantou mesmo alguma coisa? Ela abriu o caderno, mostrou a dívida do cartão, quase morta. Tá vendo essa aqui? Era a que me tirava o sono. Hoje não existe mais. Rafa ficou em silêncio. Você sabe quanto você deve? Perguntou ela. Ah, sei lá. Devo muito. Eu também falava, devo muito. Até descobrir que muito é só uma palavra que a gente usa para não olhar para o número. Ali ficava mais clara ainda a segunda solução. Não era só cortar gastos, era construir um método repetível. Não era sorte, era processo. Meses depois, o grande dia chegou. Mariana fez a última transferência da dívida com juros mais altos. Atualizou o aplicativo. De novo. E de novo. Zerado. Ela não tinha ficado rica, mas tinha destruído o monstro principal. Correu até a banca. Seu João... Acabou. Acabou o quê? Perguntou ele. Aquela dívida. A nossa inimiga número 1. Ele fechou o caderno. E como você se sente? É estranho. Eu achei que ia me sentir rica. Mas, na verdade, eu me sinto leve. É como se eu tivesse recuperado uma parte de mim. Ele sorriu. É aqui que começa. A parte que quase ninguém ensina. Até agora, você estava lutando para sair do buraco. Agora, você vai aprender a não voltar para ele. Lição 3, Mariana. Liberdade não é só não dever. Liberdade é ter reserva. E uma nova identidade com o dinheiro. Você vai continuar vivendo, como se estivesse pagando dívida, por mais um tempo. Só que, em vez de mandar o dinheiro para o banco, vai mandar ele para você. Abre uma conta separada. Dá um nome para ela. Todo mês, manda para lá a mesma quantia, que você vinha usando para matar a dívida. Até o ponto em que um imprevisto não vire tragédia. Naquela semana, Mariana abriu uma conta simples. Nome: Liberdade da Mariana. Cada depósito, por menor que fosse, vinha com uma sensação nova. Eu tô construindo algo meu. No mesmo período, a mãe dela, com o caderno próprio, começou a recusar empréstimos por culpa, a dizer não para compras por emoção e a assumir as próprias contas. Um dia, sentadas à mesa, Dona Lúcia disse: Eu passei a vida achando que ser pobre era só ter pouco entrando. Agora eu vejo
que tem a ver com o jeito que a gente aprendeu a lidar com esse pouco. Mariana apertou a mão dela. Então a gente tá reaprendendo juntas. No trabalho, Rafa apareceu finalmente com um caderno embaixo do braço. Tá feliz, Mariana? Vou fazer meu plano Rafa Ferrado aqui. Não. Plano nenhum com Ferrado no nome dá certo. Chama pelo menos de plano Rafa em dia. Ele riu. Se eu ficar quieto e parar de zoar, você me ajuda a montar o meu? Ajudo. Mas a responsabilidade é sua, porque ninguém muda de vida com um plano empurrado pelos outros. Naquele momento, ficava claro o ápice do aprendizado. Mariana não tinha mudado só as contas. Ela tinha mudado quem ela era, em relação ao dinheiro. Antes, ela se via como vítima do salário. Agora, como gestora do próprio salário. Antes, tinha medo de olhar para o extrato. Agora olhava com curiosidade e até com uma certa calma. Antes, via o salário como prova de que a vida era injusta. Agora, via como ferramenta para construir algo, mês a mês. Num fim de tarde qualquer, voltando para casa, ela passou de novo em frente à banca. A placa de madeira ainda estava lá. Gastinha, torta. Ela parou, olhou e se fez uma nova pergunta. Se amanhã o meu salário caísse normalmente e eu não tivesse mais nenhuma dívida, e tivesse uma reserva, e não tivesse medo de olhar para o extrato, que tipo de escolha eu faria? Todos os meses. Ela não tinha todas as respostas ainda, mas pela primeira vez sentia que estava fazendo as perguntas certas. Para chegar até ali, 3 grandes aprendizados já estavam gravados. Lição 1, clareza. Sem saber quanto deve e para onde o dinheiro vai, não existe mudança verdadeira. Lição 2. Foco e sacrifício. Quem ganha pouco precisa de um inimigo principal, um plano e a coragem de trocar mimo por futuro. Lição 3. Identidade e reserva. Sair da dívida é o começo. Não voltar para ela exige reserva e um novo jeito de se ver. Se em algum momento dessa história você se viu na Mariana, na Dona Lúcia ou no Rafa e sente que vive repetindo o mesmo ciclo, mês após mês, talvez não seja só o seu salário. Talvez esteja faltando mapa, foco e uma nova identidade. Este canal existe para caminhar com você nessa transformação. A vida pode ser dura, mas a mente treinada não quebra. Prosperidade não é milagre. É decisão, clareza e constância. E lembre, o lugar de onde você veio não manda no lugar onde você vai chegar. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo. Eu sou próspero e veja sua vida mudar para melhor dia após dia. E se inscreva, porque todos os dias tem uma história que treina sua mente para a riqueza verdadeira.